Oi. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à audiência pública sobre o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e a Exploração Sexual e o Uso de Droga de Crianças e Adolescentes. A Câmara Municipal de Itauá, representada por seu presidente, o vereador Antônio Marcos Caracas, e demais vereadores, dá início à audiência pública sobre o Dia Nacional de Luta contra o abuso, a exploração sexual e o uso de drogas de crianças e adolescentes do município de Itauá. Esse debate público tem como perspectiva dar visibilidade à situação de violência sexual e o vício por drogas a que muitos meninos e meninas estão submetidos no município de Itauá, trazendo esse cenário como uma violação dos direitos e responsabilidade do poder público e de toda a sociedade pela proteção integral da criança e do adolescente. Eu gostaria de convidar para compor neste instante a mesa principal desta audiência. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itauá, vereador Antônio Marcos Caracas. Gostaria de convidar também a ilustríssima senhora, juíza de direito da comarca de Itauá, doutora Gisele Lima de Souza. Gostaríamos de convidar o excelentíssimo senhor, doutor Eric Alves Pessoa, promotor de justiça da primeira vara da comarca de Itauá e titular da comarca de Parambu. Gostaríamos de convidar o ilustríssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Itauá, o vereador João Evanilson Alexandrino de Souza. Gostaríamos de convidar o ilustríssimo senhor, a ilustríssima senhora, segunda vice-presidenta, e registrar já na mesa a vereadora Maria de Fátima Veloso Soares Mota Bastos. Gostaríamos de registrar também o senhor segundo secretário, vereador Francisco da Costa Feitosa, e o ilustríssimo vereador Marco Aurélio Moreira de Aguiar. Nós gostaríamos de convidar para compor o espaço reservado aqui dentro do plenário a ilustríssima senhora Ademária Timóteo, secretária de Saúde do município de Itauá. Gostaríamos de convidar também a ilustríssima senhora Elisângela Viana, coordenadora do CREAS. Convidar também a ilustríssima senhora Dilu Castelo, coordenadora das políticas especiais de combate às drogas no município de Itauá. Gostaríamos de convidar o ilustríssimo senhor Dr. Agildo Nogueira, presidente da OAB dos Inhamuns. E gostaríamos de convidar, representando a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a advogada doutora Carmelina Araújo e o advogado doutor Joabe Bonfim. Gostaríamos de convidar também o senhor José Viana de Abreu, procurador-geral do município de Itauá. Gostaríamos de registrar a composição do plenário da Câmara Municipal e demais vereadores. Os senhores e senhora Alaor Cavalcante Mota Filho, Antônio Agenor Cavalcante Mota, Ananias Filho Mota, Antônio Coutinho Sobrinho, Atacísio Cavalcante Mota Filho, Felipe Veloso Soares Viana de Abreu, Maria de Fátima Alves Castelo Guedes, Manuel Loyola de Sena e Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão. Para conduzir esta audiência pública, passamos a palavra ao senhor presidente da Câmara Municipal de Itauá, vereador Antônio Marcos Caracas, para a abertura oficial dos trabalhos. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, convidados
que se fazem presente a esta audiência pública, Sociedade de Itauá. É com muita alegria que recebemos todos vocês nesse momento para discutirmos um assunto que preocupa a todos nós, sociedade, representantes do município de Itauá. Assunto este que todos os dias são tratados, são trabalhados, mas que vemos uma crescente violência no município no que diz com relação ao abuso da criança e do adolescente, a questão de drogas também, que nós gostaríamos aqui nesse momento de tratarmos. Mas eu quero desejar a todos vocês as nossas boas-vindas e que tenhamos uma audiência produtiva, com resultados favoráveis para a sociedade de Itauá. Eu quero convidar nesse momento a senhora Elisângela Viana para fazer fazer os comentários, a apresentação sobre o Dia Nacional da Luta contra Abuso, a exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Itauá e a apresentação do vídeo com os dados sobre a violência de crianças e adolescentes. Convido a senhora Elisângela Viana. Boa noite a todos e a todas. Queria aqui cumprimentar os senhores vereadores na pessoa do presidente Marcos Caracas. E de uma forma muito especial, eu queria aqui cumprimentar a doutora Gisele e o doutor Érico, que vem aqui representando o Ministério Público e o Judiciário. E toda a plateia, em nome da equipe do CREAS, da equipe do CRAS, que incansavelmente trabalha dioturnamente na causa da criança e do adolescente. Sem esquecer também do nosso Conselho Tutelar, que aqui se faz presente. Nós vamos hoje, no dia 18 de maio, alguns já sabem, mas a gente quer lembrar, é um dia emblemático onde nós lembramos, a nível de Brasil, situações de crianças e adolescentes que sofrem a violência sexual. E a gente agradece o espaço que a Câmara tem nos dado, pois temos o entendimento que uma sociedade, ela cresce, ela se desenvolve a partir do olhar que ela tem para a criança e do adolescente. Você quer ver o desenvolvimento de uma sociedade? Veja como ela trata as suas crianças e adolescentes. E isso nos faz estar esperançosos, porque o poder público, toda uma representação está aqui, escuta e quer saber sobre essa situação das crianças e do adolescente. Podemos começar. É interessante saber que, a nível de lei, a Constituição Nacional, nós temos um artigo muito importante e que, com base nesse artigo, todas as políticas públicas, ações que nós desenvolvemos, têm um fundamento nela, que é o artigo 227 da Constituição de 88, que diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Pode passar. E é interessante a gente saber também o que é que o mundo, o que é que a Organização Mundial, o que é que todo o mundo entende por violência contra criança e adolescente. Todas as formas de tratamento doentio, físico e ou emocional, abuso sexual, negligência ou tratamento negligente, exploração, resultando em danos reais e potenciais para a saúde física e emocional, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança no contexto de uma relação de responsabilidade. O interessante é que ele termina numa relação de responsabilidade, confiança e poder.
para que todos esses direitos sejam assegurados, nós, enquanto sociedade civil, enquanto instituições que representam o direito da criança e adolescente, nós necessitamos dessa parceria, da parceria de órgãos que possam, com toda uma responsabilidade, dar à criança e ao adolescente o direito de ser defendida. Nós chamamos eles de a rede de proteção, o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, que é formado pelos conselhos tutelares, pelas delegacias especializadas, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Justiça da Infância e Juventude, pelos órgãos e projetos que existem no município, pelas políticas públicas e sociais. E a gente pergunta, como é que a gente identifica os casos de violência? Como é que eles chegam ao nosso conhecimento para que a gente possa fazer esse mapeamento e possa mostrar para a sociedade? Existe todo um fluxo de como essas denúncias chegam e como elas são vistas dentro do nosso trabalho. Inicialmente, a porta de entrada das denúncias são o Disque Denúncia, o Disque 100, que, por sinal, funciona. Nós temos, sim, recebido várias e várias denúncias que vêm do Ministério Público, que vai lá para o CREAS, que vai para o Conselho. Funciona, sim. Nós temos denúncias que vêm de abordagem de rua. Nós temos um trabalho feito pelo CREAS e pelos CRAS, de abordagem social, onde a gente identifica em horários noturnos, diurnos, crianças que estão expostas à violência. Nós temos a delegacia, os espaços de acolhimento, as unidades de saúde, escolas, CRAS, CREAS e projetos sociais. Quando eles identificam um caso, uma situação que possa ser considerada de violência, eles passam para o órgão que tem por obrigação identificar, ver se realmente tem validade, que é o nosso conhecido Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar pega a denúncia, em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a sua Bíblia, que é a sua referência, ele identifica se pode fazer uma medida aplicada à família ou uma medida de proteção. Cabe ao Conselho e ele tem o poder de assim fazê-lo. Pode passar, filho. Quando o Conselho Tutelar identifica as situações de crime contra criança e adolescente, ele tem por obrigação procurar os órgãos de responsabilização. No caso, o Ministério Público é o primeiro. A Vara da Infância e Juventude, as pessoas que respondem por ela. E daí, então, começa todo um processo para julgamento, para averiguação do caso e para possíveis condenações. E daí, em cima todo esse fluxo, para que vocês entendam como a gente chega à denúncia, e não é fácil, nós temos pouco ainda considerado os dados que nós temos, ainda não é fácil identificar todos os casos. Nós ousamos falar para vocês hoje, com a ajuda do Conselho Tutelar, do CREAS, da Saúde e da Delegacia, alguns dados de 2013 e 2014, que vamos apresentar agora. O mapa da violência de crianças e adolescentes de Itauá nos anos de 2013 e 2014. O Conselho Tutelar e o CREAS, eles trabalham muitas situações de criança e adolescente. Mas hoje aqui nós vamos ver os dados voltados para a violência. Como é que está o número, onde é que está incidindo mais os casos de violência. Aqui embaixo vocês vão ver a parte vermelha 2013 e a amarelinha 2014. Exploração sexual no ano de 2013. Nós tivemos 16 casos. Em 2014, só apenas 6 casos. O abuso sexual, em 2013, nós tivemos 13 casos. E em 2014, 4 casos. A violência física, em 2013, nós constatamos 96 casos. 40 em 2014. A violência psicológica, em 2013, nós tivemos 134 casos. Em 2014, 91. A negligência, 388 casos. É o campeão de denúncias nos projetos, nessas entidades. Em 2014, diminuiu um pouco para 273. O abandono, 57 em 2013, 47 em 2014. O trabalho infantil, nós temos poucos dados. No ano de 2013, 5 e 2014, 2.
Fazendo um resumo, em 2013 nós tivemos 709 casos que envolveram violações de direito dentro do município de Itauá, zona rural e zona urbana. E em 2014, 459. Vocês podem até perguntar, está diminuindo? 2013 estava enorme, 2014 diminuiu. O abuso e a violência sexual, ele não diminui. O que diminui é as denúncias. Eles acontecem, continuam acontecendo, só que as pessoas começam a achar que isso é normal. Banalizam os fatos e não denunciam. Voltando, a violência sexual não diminui. E nossa intenção nessa luta desse ano é fazer com que as pessoas voltem a denunciar. Porque esses casos ainda estão muito presentes no nosso meio e na nossa sociedade. Pode passar, meu filho. Mapa de violência cometido pelos adolescentes. Nós temos em Itauá um alto índice de violência. E dentre essas violências que acontecem no município de Itauá, a grande maioria são cometidas por adolescentes e por jovens. Se você ouvir falar de um crime em Itauá, quando você vai ler, que já está bem mais fácil hoje, as redes passam rápidas, é um adolescente, é um jovem. E isso nos preocupa. Estava falando até para a doutora Gisele, o que eles têm hoje falado para a gente, quando a gente acompanha, que a coisa mais fácil que existe em Itauá é conseguirem arma. Então, o armamento em Itauá está altíssimo. Os adolescentes têm, sim, acesso à arma. E vocês escutam e veem nas notícias que qualquer situação que tem uma rixa, de qualquer rixa que possa existir, eles não estão mais brigando, eles não estão indo para as tapas, eles matam logo. Então, no que diz respeito aos adolescentes que cometem crimes em Itauá, nós pegamos algumas categorias, as que nós mais trabalhamos. Novamente, o vermelho é 2013, o laranja 2014. Furto e roubo, em 2013, eu vou já falar desse dado, que em relação a 2014, foram 138 casos de furto e roubo em 2013. Já em 2014, caiu bastante para 23. E eu vou já explicar por quê. O alcoolismo, que esse é um dado que a gente vem trazendo, porque direto ou indiretamente, todos os casos que nós temos trabalhado, da exploração sexual, a violência sexual, o crime, a infração que o adolescente comete, uma média de 70% a 80% tem uma relação direta ou indireta com a droga. Muitos estão na exploração sexual, e bem mais cedo, porque para manterem o vício, eles hoje estão se vendendo para assim conseguirem comprar a droga que em Itauá está bem farta, diga-se de passagem. A droga, no ano de 2013, nós tivemos 69 casos de crianças e adolescentes envolvidas com droga. E no ano de 2014, 52. Total de casos envolvidos com álcool, no total, 2014 e 2013, 201 casos. Total de casos com drogas em 2013 e 2014, atendidos pelo Conselho Tutelar e o CRES, somam-se 121. Em 2014, a gente nota nessa tabela que há um diferencial. Enquanto 2013 estava o número de denúncias, o número de casos foi bem maior do que o de 2014. E a gente pode perguntar, diminuiu? Não. Muitos dos casos de 2013 foram transferidos. Muitos aqui de Itauá estão em abrigos de semi-liberdade, estão em internações lá em Juazeiro, em Fortaleza. Outros já ficaram de maior, saiu da lista enquanto criança e adolescente, que é o dado que a gente tem acesso. E assim, esses que estão em cima já estão sendo acompanhados, não entraram no ano de 2014. Mas ainda existem dados a serem tabulados, ainda para o ano de 2015, que já nos assustam. Pode passar. Os dados obtidos da delegacia, e aqui eu queria, assim, agradecer o pessoal da delegacia, que desde o ano passado, do meio do ano passado, eles começaram a trabalhar um sistema de notificação. Quando a gente ia na delegacia para pedir dados, eram todos juntos. Não era difícil de a gente ter acesso ao dado voltado para a criança e para o adolescente. Eles agora estão se organizando e fazendo o sistema na delegacia de notificação. Hoje são poucos, eles estão iniciando.
iniciaram de agosto do ano passado e esse ano. Então, o Arraiz, que a gente entrou em contato na delegacia, não sei se ele está, eu disse a ele que agradecia demais a disponibilidade dele, ele nos forneceu dados da delegacia em relação à criança e ao adolescente. No ano de 2000, tanto que os dados são de 2014, então a gente identificou do último semestre do ano passado, vem de agosto a dezembro, e a de janeiro até agora, o mês de abril. O tráfico e uso de drogas, no ano passado, eles identificaram apenas 4. Em 2005, já com esses 3 meses, já identificaram 5. Furtos e roubos, no ano de 2014, só 1. Em 2015, 5. Homicídios praticados por adolescentes, no ano de 2014, nenhum. E no ano de 2015, eles só identificaram 3. Só não, né? Identificaram já nesses primeiros meses 3 casos. Os crimes de trânsito aqui em Itauá, pessoas que, com a moto, com o transporte, andam com a direção perigosa e custa a vida, e custa, né, a situação perigosa em relação às outras, a nós, né, pedestres da nossa cidade. 4 casos em 2014 e 2 casos em 2015. Pode passar. O mapa da violência dos casos que são atendidos pelo CREAS. O CREAS é aquele que dá retaguarda ao Conselho Tutelar e aos outros órgãos. Todas as situações de violência que tem em Itauá, não só de criança e adolescente, como idoso, como deficiente, criança e adolescente, nós fazemos o acompanhamento. Ele encaminha tanto o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, e solicitação de projetos, e a gente tem um acompanhamento. E dos acompanhamentos que nós fizemos, no ano de 2013, 2014, nós tiramos os 3 principais do dia para a gente discutir. E no ano de 2013 e 2014, nós temos os seguintes dados. Em 2013, é o que está de laranja. Em 2013, nós tivemos 14 casos de exploração sexual atendidos no CREAS. E 13 casos de exploração no ano de 2014. No que diz respeito ao abuso sexual, no ano de 2013, nós tivemos 9 casos. E no ano de 2014, 11 casos. As medidas socioeducativas são os adolescentes que cometem algum ato infracional em meio aberto, liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade, que o Poder Judiciário, em audiência, encaminha para o CREAS. Nós temos, no ano de 2013, 23 casos de adolescentes que cometeram ato infracional encaminhados para o CREAS. No ano de 2014, 24. Nós, totalizando os casos de violência sexual de 2013 e 2014, só no CREAS nós atendemos 47 casos. Nos 2 anos juntos. Pode passar. E a violência por faixa etária? A quem mais atinge a violência? Que idade tem as pessoas que sofrem violência sexual? Nós identificando dos casos atendidos pelo CREAS. A exploração sexual que nós atendemos, em um número, varia entre 13 e 17 anos. O abuso sexual, a gente já tem uma demanda que inicia muito cedo, de 5 anos a 11 anos. E os adolescentes infratores, de 13 a 17 anos. Pode passar. Quem são os agressores, segundo o atendimento do CREA? Aqueles que nós acompanhamos, quem eles são? O que as crianças e os adolescentes dizem? Onde eles estão? Nós estamos trabalhando, nós estamos terminando, e com certeza para o ano de 2016 nós vamos ter o mapeamento dos pontos de exploração sexual em Itauá. E é muito interessante porque com o trabalho de abordagem social que a gente tem fortalecido esse ano, a gente já se assombra. Onde estão esses pontos no município de Itauá? E são muitos. Quem são eles? 17 dos 47 casos que nós trabalhamos no ano de 2014,
17 são pessoas que não fazem parte da família. São estranhos ou pessoas próximas, mas não fazem parte da família. 16 casos envolvem familiares. Envolvem um tio, primo, irmão, pai. O pai nós vamos ver agora. Teve um caso envolvendo uma mãe. E nós tivemos 6 casos envolvendo o padrasto e 7 casos envolvendo o pai. Podemos passar. Para engrossar essa linha dos casos, nós vamos ver o dado que a Secretaria dos Direitos Humanos deu esse ano na campanha do 18 de maio. Só no ano passado, o Disque Denúncia registrou 24.575 casos, denúncias de abuso e exploração sexual só. Esses casos, sem trabalhar negligência, abandono, 24.575, sendo 19.165 abusos sexuais, 5.410 de exploração sexual. Segundo a estimativa que a Secretaria de Direitos Humanos nos passa, é que a cada 15 segundos, por esse número, uma criança e um adolescente está sendo abusada no Brasil. E é um dado muito forte. É um dado muito forte. A cada 15 segundos, com esse dado, tem uma estimativa de que a cada 15 segundos uma criança e um adolescente estão sendo abusados no Brasil. Pode passar. E que ações estão sendo desenvolvidas em Tauá? A quem nós vamos recorrer quando tem um caso quando a gente trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que estão expostas à violência. Como nós trabalhamos em Tauá? Quando diz respeito à prevenção, nós temos um trabalho feito através da Secretaria de Assistência Social. Aqui eu quero parabenizar a dona Ilma, secretária, que não mede esforços e dá todo o apoio para que a gente faça esse trabalho. Através dos CRAS, Centros de Referência da Assistência Social. Nós temos o CRAS Aldeota, os CRAS Bezerra e Souza, CRAS Colibris, existe também os CRAS Volante, que atende os interiores. Eles trabalham a prevenção e, quando eles identificam o caso, eles passam para o CREAS, que nós vamos ver agora. Os casos confirmados de violência no município são todos aqueles atendidos pelo Centro de Referência, são todos atendidos pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social, conhecido como CREAS. Pode passar. E dentro do CREAS nós trabalhamos alguns projetos que vão diretamente à criança e ao adolescente que já sofreram a violência sexual ou algum tipo de violência. Nós temos o projeto Menina Moça, que tem 8 anos, e que trabalha adolescentes do sexo feminino, que são acompanhadas, enviadas pelos projetos, pelo Conselho Tutelar, e que se reúnem 2 vezes por semana, que fazem uma terapia ocupacional e que são atendidas pelo psicólogo, e pelo advogado e pela assistente social. Nós temos também o projeto Medida Certa. Não é aquele que a gente fica magro aqui. Né? A medida certa é a medida para o adolescente. Os adolescentes que o juiz nos envia, que cometeram um ato infracional e que vão responder em meio aberto, nós recebemos no CREAS e acompanhamos, mandando relatórios mensais para o juiz, para que ele possa cumprir a pena em cima de uma ação socioeducativa. Caso ele não cumpra, no relatório, quando chega ao juiz, ele já vai para uma pena, ele pode sair de Tauá e ir para um semi-liberdade ou até para uma internação. E nós temos o projeto de superação, que é o trabalho que nós temos de abordagem social, que anda nas ruas 1 vez à noite e 2 vezes no período do dia, em locais que são denunciados que existe alguma situação de violação de direito envolvendo crianças e adolescentes. O CREAS, ele fica ao lado da igreja, próximo à igreja matriz. Pode passar. E aqui, não sei se vai dar para vocês ouvirem, no projeto Menina Moça, muitas das adolescentes que estão lá, a maioria
já tiveram envolvimento com drogas e com exploração sexual. E uma teve coragem de falar. Claro, vai estar de costas, a gente não pode expor, mas se der para vocês ouvirem um pouco, é bem pequeno. Se der para ouvir, mas se não der, a gente já, né, já foi passado todos os nossos dados, mas que a gente possa só chegar um pouco mais perto da realidade que a gente vê todos os dias lá no CREAS. Bom dia. Quantos anos você tem? Você mora aqui na sede ou na zona rural? Moro aqui perto. Mora aqui perto? Como é que você hoje está vendo a juventude, os adolescentes aqui em Itauá? O que é que vocês veem muito quando vocês sabem? O que é que eles estão fazendo? Não, vejo muito adolescente, como é que se diz? Muito agressivo com a família, muito revoltado no bairro. Tem uns que matam, uns que não matam. Bebe brigando, bebe. Você vê algum adolescente usando droga? Vejo. No seu bairro tem? Tem muitas crianças que usam droga. Tem crianças que só tem 10 anos que usam. E ela usa e vende ou só usa? Usa, vende, a família fica louca, porque não quer ver o filho nessa vida. Ele se envolve com pessoas que ameaçam eles? Se envolve. Já viu alguma família ameaçada? Já. Como eles fazem quando vão ameaçar? Eles observam, às vezes, dá tiro nas portas e diz se não pagarem a droga, eles matam. Você já perdeu algum amigo, alguém próximo a você? Já. Com isso? Já. No Dia das Mães. Teve alguém que você perdeu? Quem Um foi? amigo. Um amigo? Morreu com 7 tiros. Você viu ele? Vi. Eu tenho até a blusa dele. Você sentiu muito com isso? E foi só por causa de droga isso. Em relação aí da droga, você já chegou alguma vez a usar? Já. O que você acha dessa experiência? Eu achei muito ruim que quando eu usava, eu não conseguia parar de usar. Teve uma vez que a minha mãe já queria até me amarrar. Você sofreu com isso? Sofri. Bebia demais, queria brigar. Você tem hoje, mora com quem? Hoje eu moro com meu marido, tenho meu filho, hoje eu vivo em paz. Você teve uma criança com quantos anos? Teve com 14 anos. Mas você teve... Quando foi que você começou a namorar e teve sua primeira relação? Eu tive com 12 anos. Você engravidou com quantos anos? Com 13. E hoje você tem um filho. E hoje eu tenho um filho. Como é que você se vê hoje? Eu vejo muito diferente, feliz. Tenho meu marido, meu filho, meu marido trabalha, cuida do meu filho bem, é a alegria maior do mundo na minha casa. E você faz alguma coisa, ganha alguma coisa para sustentar seu filho? Não, Como é que você ganha, como é que você sobrevive? Só com seu esposo? É difícil também? aqui acolá é com as pessoas que me ajudam. Que se você pudesse dizer alguma coisa para um jovem hoje, Parou? Pronto, acho que já dá. Eu não sei se deu para ouvir direito, eles não querem se expor, eles não gostam de falar, mas ela tentou passar um pouco da situação, né, de um jovem aqui no município de Itauá. Às vezes a gente escuta no rádio e a gente não sabe exatamente como é que está acontecendo as coisas no nosso município. E a gente que trabalha diariamente e que pega um caso e que para na sua frente
e que você tem que ouvir as histórias, a gente diz, realmente, não dá para se calar. A gente vem e faz toda essa mobilização com um dos únicos objetivos é que a sociedade não cruze os braços. E a minha preocupação em relação a esses dados, a gente fez questão de trazer, é que diminuíram os casos de denúncia. E a denúncia é nosso instrumento de trabalho. Dizer que não tem mais, tem. Muitos casos de denúncia. A gente escuta de várias situações, vindo de pessoas que a gente até fica espantada. De pessoas que estão na sociedade, que são autoridade, e eles dizem. Então a gente não pode se calar numa situação dessa. A sociedade precisa, sim, descruzar e não ter medo de só menos olhar e ouvir, mas abra a boca e denuncie. Para isso, nós temos os números aqui em Tauá, que são o Disque 100, Conselho Tutelar, que é 3437-1674, e o CREAS, que é o 3437-3622. Eu quero agradecer a oportunidade. Termino aqui minha apresentação. Obrigada. Convido a secretária de Saúde, doutora Ademária Custódio, para apresentar dados sobre a gravidez na adolescência e as ações da saúde para a adolescência. Só enquanto prepara a apresentação da doutora Ademária, nós gostaríamos de registrar e agradecer também a presença do secretário de administração do município, o senhor Ladislau Cavalcante, o superintendente da Supermata, o secretário Rogaciano Leite, o senhor Renato Carvalho, coordenador regional da EMATESE, a irmã Ailce, representante da paróquia de Itauá. E gostaríamos de registrar e parabenizar a presença de todos os profissionais do CREAS, do CRAS, agentes de saúde e do Conselho Tutelar que aqui se fazem presente. Meu boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar todas as autoridades, na pessoa do presidente da Câmara, vereador Marcos Caracas. Bom, me solicitaram a apresentação que demonstrasse a situação da gravidez na adolescência aqui no município de Itauá. Então, por favor, passa. Aqui, na verdade, a gente colocou que a Organização Mundial de Saúde define a adolescência como um período entre 10 a 19 anos. Na verdade, porque existe uma discussão muito grande em torno do que é a adolescência, qual o período. A própria Organização das Nações Unidas considera até 24 anos, que é quando a pessoa está com a personalidade formada. Mas nós trabalhamos aqui com o conceito da Organização Mundial de Saúde, 10 a 19 anos. Bom, na rede de atenção à saúde, nós temos aqui ao centro a atenção primária à saúde, representada por todas as equipes, Estratégia de Saúde da Família, que são em número de 25. Nós temos também os serviços de referência, no caso, a policlínica, que a nossa aqui é tipo 1, o hospital, o CAPS-AD, que trabalha álcool e drogas, a UPA não é de referência, é uma outra porta de entrada, o CAPS-2 é um serviço de referência, o SAMU é um serviço de suporte grande, a farmácia popular, ela dá um suporte à Secretaria de Saúde também, o LACEN como parceiro e o CEL, que é o serviço de odontologia, o Centro de Especialidade Odontológica. Sobre a população adolescente, em 2013 e 2014, nós trabalhamos com dados de 2013, uma média de 5.312 adolescentes masculino, e em 2014, 5.358. É uma diferença mínima aqui, mais trabalhada pelo IBGE, que faz uma estimativa e a gente cadastra nos sistemas.
A população feminina, 5.502 pessoas nessa faixa etária de 10 a 19 anos, em 2013. Em 2014, 5.396. Bom, aqui a gente apresentou só dados de 2014, no caso, o número de pessoas atendidas pelas faixas etárias, de 10 a 14 anos. E nós atendemos 3.472 pessoas, né, num total de 4.971. E de 15 a 19 anos foram 4.063 atendimentos, de 5.783 pessoas, dando um total de 7.535 jovens atendidos, numa população de 10.554. Isso nos serviços do PSF, apenas. Sobre a gravidez na adolescência, né, nós separamos aqui dados de 2013 e de 2014. Então, a gente separou menor de 15 anos e de 15 a 19 anos. Né? E a gente tem aqui, no total, menor de 19, até de 19 anos de idade, em 2013, 187, fazendo um total de 25,7%. E em 2014 foi um total de 188, fazendo uma média de 25,47%. Então, é um dado preocupante. Essa informação que a gente tem, total geral, foram de crianças que nasceram, e a gente tirou de um sistema que já trabalha com a criança que nasceu, né? E qual a faixa etária das mães que tiveram essas crianças. Então, é um dado preocupante, porque nós temos um índice de gravidez na adolescência acima do aceitável pelo Estado e pela Organização Mundial de Saúde. Em relação às ações, a nossa maior estratégia é o programa Saúde na Escola. Esse programa é uma parceria entre Assistência Social, Educação e Secretaria e Ministério da Saúde, e ele trabalha duas linhas de ação, né? Componente 1 e componente 2. Então, no primeiro, é feito a questão do calendário vacinal. É importante, gente, que isso aqui, todos são ações de saúde, mas que devem ser executadas em parceria dentro da escola, certo? Então, a atualização do calendário vacinal, a detecção de pressão alta, detecção de agravos, né, negligenciados, tipo hanseníase, tuberculose, malária, avaliação oftalmológica, avaliação nutricional, avaliação da saúde bucal e avaliação psicossocial. Isso aqui deve funcionar a saúde, os profissionais indo para a escola. Por favor. De novo. Bom, aqui já trabalha as ações de prevenção na escola, saúde e prevenção na escola, que é a parte de promoção, né, em que são feitas palestras, porque promoção da saúde é você capacitar as pessoas para o autocuidado e prevenção das doenças. Então, é trabalhada a questão das ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável, certo? Para que a gente combata a questão da obesidade, para que a gente combata também questão como a desnutrição, que ainda é presente em nosso meio. Educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção de ST/AIDS. Saúde e prevenção nas escolas para o uso do álcool, tabaco e outras drogas. E a promoção da cultura de paz e prevenção de violências. Então, isso é algo assim, extremamente complexo, que deve ser rotina dentro das escolas, porque não pode ser um trabalho isolado, tem que ser contínuo, a escola trabalhando projetos, discutindo, fazendo caminhadas, outros eventos que venham a promover a discussão não só no âmbito escolar, mas também dentro das comunidades. Pode passar.
as ações da saúde voltadas para a saúde do adolescente, nós temos o planejamento familiar, a imunização, que é o programa de vacina, consultas clínicas, né, odontológica, incluindo o pré-natal e puerpério, o grupo de gestante Amigas do Parto, que é um grupo trabalhado pelos profissionais do PSF junto com o NASF. Nós temos o CAPS 2 e o CAPS AD, que trabalham anualmente campanhas. No momento, está trabalhando a campanha Eu Curto a Vida, Não Curto Drogas, uma campanha com diversas parcerias, discutindo a utilização, a prevenção da droga com os adolescentes nas escolas. O trabalho de vinculação ao Centro de Parto Normal, que é um trabalho do projeto da Rede Cegônia, aqui no município. E tem também a campanha que o CAPS trabalha, que é Setembro Amarelo, que é para a prevenção de suicídios, né? E a gente sabe que o usuário de droga tem uma tendência natural pelo suicídio. Pode passar. Bom, aqui só são algumas fotos que a gente vai mostrar dos trabalhos, né? O PSE trabalha também uma premiação em que os alunos elaboram projetos, e esses projetos eles devem ser trabalhados dentro da comunidade escolar. E são ações que estimulam o jovem a pensar, a ter grupos dentro da escola, levar os outros jovens a pensar. Então, ele promove a participação do jovem em todo o contexto de educação em saúde. Então, assim, são ações simples, mas de extrema relevância, que, se forem adotadas, como todos os profissionais da saúde e da educação devem adotá-las, surtirão um efeito positivo, porque hoje o principal é o diálogo, é o preparo do jovem para que ele saiba dar ou não às drogas, para que ele saiba se posicionar diante de assédio, seja ele qual for. Então, essa era a apresentação da saúde e a gente fez de uma forma resumida. Obrigada. Convido a fazer uso da palavra a excelentíssima senhora juíza de direito da comarca de Itauá, doutora Gisele Lima de Souza. Meu boa noite a todos. Boa noite a todos os componentes da mesa. O que eu faço inicialmente ao presidente e estendo meus sinceros cumprimentos aos demais, a todos os vereadores, assistentes sociais, professores de escola, agentes de saúde pública, que eu espero que estejam aqui presentes. Inicialmente, digo que fiquei muito feliz com o convite. Peço desculpa em outra audiência que não pude me fazer presente, mas contem com todo o meu apoio em todas as ações de políticas sociais nessa cidade de Itauá. Sou hoje titular da primeira vara. O que é que isso significa? Não é da minha competência analisar processos que chegam de criança e adolescente, mas como representante do Poder Judiciário, quero dizer que a cidade de Itauá tem todo o meu apoio em qualquer ação, conversei com a Elisângela, em qualquer ação que for realizada em escola, porque essa lei que foi instituída em 2000 é exatamente para isso, para acabar com essa corrente de silêncio. Como foi dito, o abuso sexual e a exploração sexual, os dados estão aí, mas é fato que existem muito mais do que é denunciado. Eu entrei no site e vi que no Disque Denúncia, de janeiro a abril desse ano, existiram 12 mil denúncias só em relação a abuso e exploração sexual. Esse pode ser um número assustador, mas de acordo com dados, com psiquiatras e psicólogos que estão envolvidos nesse caso, dizem que a quantidade ainda é muito maior. É preciso haver, então, política de prevenção, e essa audiência pública é uma forma de política de prevenção, em que é importante debater, trazer dados. Verifiquei os dados que tem aqui na cidade de Itauá. Dou meus parabéns ao CREAS, a toda
forma que estão conduzindo essa política de prevenção. É preciso haver capacitação dos professores, capacitação dos agentes de saúde, porque eles que vão ter o primeiro contato com a criança e com o adolescente, para poder identificar uma possível sinalização de um abuso, de uma exploração sexual, para, a partir daí, chegar numa política de repressão, em que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o órgão do Ministério Público, organizações não governamentais, devem andar de mãos dadas para ter esse olhar para a criança e para o adolescente. Como foi ressaltado, somos reflexos de uma adolescência saudável. Então, toda a sociedade é responsável, e eu me incluo, como membro do Poder Judiciário, por uma proteção integral. Foi inicialmente falado sobre a nossa Constituição e o nosso ECA, ele é referência no mundo todo. Então, é preciso aliar a nossa força legislativa a uma força de mobilização da sociedade. É preciso sairmos da nossa zona de conforto e abrirmos os nossos olhos, incentivarmos a denúncia, incentivarmos esse cuidado de proteção integral que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente prega. Fui bem breve, sei que vão haver agora os debates, e reforço que podem contar comigo para as ações também preventivas. Muito obrigada. Convido o excelentíssimo senhor Dr. Eric Alves Pessoa, promotor de Justiça da primeira vara da comarca de Itauá e titular da comarca de Parambu, também a fazer uso da palavra. Boa noite. Eu cumprimento a Casa Legislativa através do seu presidente, todos aqui presentes. Cumprimento toda a comunidade de Itauá, que aqui participa de forma muito atenta desse debate de grande valia para a sociedade tauaense. Espero que outras iniciativas como essa sejam reproduzidas, independente de se comemorar o Dia Nacional de Mobilização contra a Violência de Crianças e Adolescentes. Fico feliz por saber que aqui tem-se presente os principais atores dos mecanismos de controle e de proteção, né, como foi dito, a rede de proteção à criança e adolescente, professores, agentes de saúde, membros do CRAS, do CREAS, assistentes sociais, Poder Judiciário, o Ministério Público, enfim, toda uma sociedade buscando soluções. A atribuição específica para a atuação relacionada à criança e adolescente, no que diz respeito ao Ministério Público, é do promotor de justiça da terceira vara, que atua na terceira vara. Estou aqui representando o Ministério Público, mas infelizmente não sou, pelo menos de forma perene, o promotor de justiça que vai atuar em casos envolvendo crianças e adolescentes. Eventualmente, poderia estar atuando, como de fato até já atuei, já pedi medida protetiva aqui, em certa época que respondi pela terceira vara, no final do ano passado. E isso ocorre, mas o que é mais importante é que nós temos aqui a visão do Ministério Público a respeito deste tema. Então, diante do que foi trazido para todos nós percebemos um número assustador envolvendo algum tipo de afronta aos direitos das crianças e adolescentes. E o que foi dito e repetido aqui é que este número, com a máxima certeza, não se aproxima da realidade fática das nossas vidas, quando sabemos que a maioria do povo brasileiro, e eu me incluo nisso, muitas vezes se permite não se sensibilizar com algum tipo de situação de risco, algum tipo de sofrimento alheio. Quando tratamos de crianças, adolescentes, idosos, mulheres, que são, por sua natureza, detentores de uma maior fragilidade, esse tipo de situação ainda é mais grave, ainda é maior. Porque a criança, muitas vezes, ela não tem
mecanismo de defesa, ela não sabe como se defender, ela não tem coragem de relatar um abuso sofrido ao seu pai, à sua mãe, ela não sabe se vai ser compreendida, ela não sabe se o professor vai acreditar no que ela diz. Então, é uma situação realmente muito delicada, a situação da agressão de todo tipo, seja ato de negligência, seja abuso, seja exploração, seja envolvimento com drogas, quando nós temos crianças e adolescentes envolvidos. E realmente, uma solução para esse caso se parte de ações preventivas e principalmente da denúncia de cada um de nós. Ao vermos uma criança numa rua oferecendo um serviço de engraxate, por exemplo, muitos aqui devem pensar que aquela criança está trabalhando, está ajudando em casa. Esse pensamento, infelizmente, existe devido à nossa cultura, que achar que o trabalho sempre vai enobrecer o homem, mas o trabalho ele vai dignificar o homem, nunca a criança. A criança auxiliar um dever doméstico, como por exemplo a mãe dizer, meu filho, vá colocar o lixo no cesto, é uma coisa. Uma criança está trabalhando num posto de gasolina, oferecendo serviço de engraxate, pedindo dinheiro, pedindo algum auxílio, ali já podemos ter algum caso flagrante de exploração de um menor. Ninguém sabe para quem ele está trabalhando, com que fim ele está trabalhando, se ele está sendo explorado, porque realmente está, lugar de criança é na escola. Sem contar que está no meio que talvez não seja o melhor para a sua formação. Então, senhores, aqui foi falado no Disque Denúncia, nós temos uma cidade como Tauá, que a mim parece um oásis no meio do Inhamuns, uma cidade em franco crescimento, e que se cada um de nós fizermos a nossa parte, nós podemos fazer que Tauá se desenvolva e não apenas infle ou enche, como certas cidades do país, certas cidades do Ceará. Pensando que a criança, que o adolescente será o homem do amanhã, será o formador de opinião, será o trabalhador, será o membro dessa casa legislativa, o vereador, será o promotor de justiça, a juíza de direito, o prefeito, enfim, a assistente social, a médica, a enfermeira, o professor. Nós temos que zelar por todas essas pessoas que estão em formação, indivíduos em formação e que merecem todo o respeito como seres em desenvolvimento. Então, parabenizo a audiência pública, a iniciativa, parabenizo todos aqui presentes. Insisto na questão das denúncias, insisto que cada um aqui seja um multiplicador de medidas educativas relativas à prevenção de abusos, de violência envolvendo crianças e adolescentes. E desde já coloco o Ministério Público como presente neste município e de braços abertos para acolher qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de iniciativa que seja em prol da criança e do adolescente. Agradeço o convite e mais uma vez reitero meus parabéns pela iniciativa. Encerrando essa primeira parte, abriremos agora a audiência pública para os debates, deixando facultada a palavra. Já inicialmente, a vereadora Fátima Veloso já fez a sua pré-inscrição. Em seguida, o vereador Felipe Viana e vereador Alaú. E dando sequência, chamaremos os demais.
Boa noite, senhor presidente, Marcos Caracas, doutora Gisele, juíza, doutor Eric, promotor, meus colegas vereadores, a todos que se fazem aqui presente. Dizer que é importante a gente participar de um evento como esse, para que a gente, de alguma forma, dê uma sacudida e uma atualizada na nossa situação, apesar de sabermos que nosso país padece na subnotificação, né, de dados, não só na saúde, como nas questões sociais. E eu estava vendo o jornal ontem, e uma coisa assim, eu acredito muito no fortalecimento da família, né? Dia 15 até foi o dia da família. E vi um projeto que tem a doutora Tati, que é pediatra, é representante do Unicef, inclusive é filha aqui de Itauá, que começou essa semana em Fortaleza, 1000 dias do bebê, né? Que é o acompanhamento desde o ventre até o 3º ano de idade, se não me engano. Isso principalmente voltado para aquelas famílias suscetíveis, né, a essas tristes condições sociais. Sou médica, obstetra e ginecologista, já sofri demais com os atendimentos, principalmente com relação a adolescente, a exploração e abuso. Graças a Deus, o IML chegou aqui, porque durante muito tempo esses casos eram muito direcionados para que eu examinasse. E eu confesso que isso me martirizou muitas vezes, de não dormir. E isso é tão degradante, porque, principalmente, essa questão da exploração sexual. Acho que um homem, para ser homem, ele precisa ou de uma mulher ou de um homem, independente da preferência sexual dele. Ele não precisa de uma criança. Eu acho que quando parte para esse lado, então, muitos casos eu mesma atender diretamente, a Elisângela aqui sabe, muitos de vocês aí da ação social que foram, né, que a gente ouvia e que a gente tem que examinar aquela criança contar, criança de 5 anos, de 7 anos, de 9 anos, do pai, do padrasto, do tio, do primo, do vizinho. E a gente precisa tentar mudar essa nossa realidade, a gente precisa dar segurança. E o poder, naquela frasezinha lá, naquela denominação, né, Elisângela, é forte. Porque, geralmente, a coação é do poder de força de ser homem, de ser um adulto, né, subjugando, né, uma criança, um adolescente. E muitas vezes também até a questão da mulher, como o doutor Eric falou, essa condição de maior fragilidade e susceptibilidade à força bruta, né? Porque eu acho que é bruta mesmo, e ignorante, quando parte para esses lados. Mas nós temos que sermos pessoas ativas, nós temos que ser pessoas politizadas, conscientes, acredito na educação. Achei as medidas tanto preventivas como as de recuperação desses que já foram vitimados, é muito interessante. E eu creio que o que a gente tem que fazer hoje é dar essa segurança para que as pessoas denunciem, mesmo através do anonimato, para a gente mudar a realidade, e que essas medidas educativas sejam verdadeiramente implantadas nas escolas. Que os professores também sejam qualificados para, na sala de aula, orientar essas crianças, que nas escolas, tanto a questão do abuso, como da gravidez na adolescência, essa parceria da Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde e de Assistência Social, para que a gente tente mudar, para que a gente fortaleça essas nossas crianças, os nossos jovens, para que eles também tenham coragem de falar. Não só a sociedade que esteja vendo, mas a própria vítima, para que ela se sinta fortalecida, para que ela saiba que tem um lugar, até na escola, né, que ela possa ir lá e se abrir e contar pelo que ela esteja falando. E eu tenho muita esperança de
ver, né, isso mudar um dia na nossa realidade, a gente ter uma realidade diferente, da gente crescer, mas a gente crescer bonito, a gente crescer com uma sociedade mais justa para nossas crianças, porque elas serão o nosso futuro, elas serão o amanhã. Então, a gente precisa tratar bem essas crianças, a gente precisa envolver as famílias. Eu acredito muito no envolvimento das famílias. Sei que todo mundo aqui, a irmã Ilse também faz um trabalho muito bonito. Ela acho que está por aqui também, nos bairros mais carentes, procura dar esse apoio, esse suporte. Mas é muito triste, é muito forte a nossa realidade. Convido o vereador Felipe Viana a fazer uso da palavra. Queria... boa noite, senhor presidente. Boa noite, doutora Gisele, doutor Eric. Sejam bem-vindos a esta casa, a plateia que aqui se encontra participando dessa audiência pública. E algo que me chamou a atenção foi os números apresentados. Então, isso é bom trazer à imprensa, é bom trazer ao público, porque muitas vezes as pessoas acabam achando que o sistema político, que o Poder Executivo, que a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, que o Judiciário, enfim, que esses órgãos não estão trabalhando. Então é bom trazer, é bom mostrar que trouxeram os dados, mostraram a organização. Vem aqui também, através da doutora Gisele e do doutor Eric também, mostrando a disposição do Judiciário, está sempre presente nessas demandas, bem como outras. Então, a gente passa a observar que esse assunto é um assunto muito importante e que está sendo acompanhado de perto, que a vigilância é muito grande, que a vigilância vem sendo feita dentro das possibilidades de cada setor, mas que algo ainda precisa melhorar, muita coisa ainda precisa melhorar. Não no sentido do acompanhamento dos jovens infratores, mas nas ações de prevenção, porque nós não podemos deixar que o pior aconteça para que depois nós possamos tomar as providências. No Japão, por exemplo, como a gente vem notando a educação, tanto na questão de saúde, tanto na questão de educação, em outros países desenvolvidos, a política que é feita é a política de prevenção. E uma política de prevenção que eu tenho certeza que também vem sendo adotada aqui em Tauá. Mas é uma situação muito difícil. Você hoje, controlar num país subdesenvolvido como o Brasil, hoje a gente, em menos de janeiro para cá, nós tivemos aqui apreensões gigantescas de drogas, aviões caindo com drogas. Semana agora foi apreendida uma carga de mais de 300 quilos de cocaína, avaliada em mais de 7 milhões de reais. Então o tráfico está tomando de conta. E muitas dessas pessoas, sejam dos bairros mais simples, sejam dos bairros mais... seja qual for a classe social. Então a gente vem observando o avanço das drogas em todas as classes, no rico, na classe média, no pobre. Então tudo isso vem ocorrendo. São fatores que acabam levando a mãe que é viciada a abandonar um filho, o pai chega drogado, abusa uma filha. Enfim, quase tudo está ligado eu vejo isso, a meu ver, né, está ligado à questão do subdesenvolvimento do nosso país e a questão das drogas. Então, nós sabemos que aqui em Itaúna nós temos a Secretaria de Combate às Drogas, mas é uma coisa muito que está se proliferando como um vírus. Como um vírus de uma gripe, como uma epidemia. Então, realmente é um desafio também para a Polícia Civil, é um desafio muito grande para as famílias em tentar tirar seus filhos do mundo das drogas, começando a dar exemplo em casa. Porque nós sabemos que não é fácil. Nós não precisamos bater na porta do Judiciário
nós não precisamos bater na porta da Secretaria de Saúde, nós não precisamos bater na porta da Secretaria de Educação, do Conselho Tutelar, quando o pior já acontece. Então são situações como essa, que realmente é uma reflexão muito profunda e nós não podemos mudar do dia para a noite. Porque eu já cansei de ver, sou advogado, e já cansei de ver muitos casos, muitos acompanhamentos. Por exemplo, a imposição de regime de semi-liberdade ao menor. Hoje mesmo no fórum vi 2 menores indo para Crateús cumprir um regime de semi-liberdade. E dentre muitos casos. Então a gente passa a observar que a maioria dos infratores reincidentes, vamos supor, em furtos e em roubos, são os mesmos, né? A tendência natural. Então, é um trabalho muito difícil, é um desafio muito grande para o Conselho Tutelar, para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Combate às Drogas e para o Judiciário. Então, fica aqui o meu posicionamento e gostaria de agradecer a presença de todos, ao doutor Joab também, à doutora Carmelina, representando a Comissão de Direitos Humanos da OAB, aqui na subseção do município Tauá, na subseção dos Inhamuns, e desejar a todos vocês uma boa noite e espero também ter contribuído com essa audiência pública. Muito obrigado. Convido a fazer uso da palavra o vereador Alaú Mota. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, senhora juíza, senhor promotor, representantes das entidades que aqui foram convidadas ao plenário, em especial ao público aqui presente que veio acompanhar e, se for o caso, eu peço ao presidente, se alguém de vocês, dos senhores que estão aqui na plateia, queiram fazer alguma interrogação, alguma interferência, que eu acho, presidente, que deve acenar com a mão, porque é importante nas audiências públicas a participação, não só das autoridades ou dos representantes de entidade, mas do povo, para que essa audiência pública, esse assunto está sendo tratado, ele tenha mais legitimidade. Eu assisti atentamente a Elisângela e a secretária de Saúde nas suas explanações. Parabenizo a vocês pela demonstração dos dados. Como foi dito, isso não é a realidade, porque a coisa é muito mais grave, conforme a senhora juiz, o promotor também confirmam isso. E isso traz muita preocupação para todos nós que moramos aqui em Tauá. Eu, independente de vereador, como pai de família, como toda a vida morei em Tauá, mais de 60 anos, doutora, eu vejo isso com muita preocupação. Eu tenho filhos, netos, e eu vou contar um fato, ocorreu agora recentemente, com um senhor que trabalhava comigo, um pedreiro, doutor Eric. Chegou para mim, ganhando seu dinheiro, disse: Alaú, eu queria contar um fato muito triste. Pois não, senhor. Eu descobri que meu filho está nas drogas, 12 anos. E eu vou, senhor Alaú, eu quero pedir dispensa do trabalho, que eu vou levar ele para São Paulo. Eu disse: mas para São Paulo? Se é porque eu não aguento, eu vou trabalhar quando chego em casa, tem que quebrar das coisas de casa. Tem um irmão meu lá, eu vou tentar fazer uma tentativa, se lá em São Paulo ele se corrige. Eu insisti com ele ainda. São Paulo não é o lugar para levar alguém que já está com essa deficiência, com esse problema. Mesmo assim, semana passada, doutor, ele foi para São Paulo. Tem fé em Deus que ele consiga reverter isso. E queria finalizar, parabenizar o presidente pela essa iniciativa e que continue, presidente, com o nosso apoio, fazendo outras audiências. Essa eu computo como uma audiência, presidente. E não, doutora, que há poucos dias nós fizemos um nome de audiência aqui, trouxe o secretário de Segurança Pública, doutor Eric, aqui em cima, nos autos da Câmara. Não foi uma audiência pública. Não teve participação nem do vereador, quanto mais da população. Então, não foi uma audiência pública. E a prova é essa. Passaram-se já quase 2 meses,
nenhuma providência foi tomada. Foi solicitado para que a Justiça, a Segurança Pública do Estado, mandasse mais pessoas. E eu tenho dito aqui nesta casa, senhores representantes da Justiça, que não precisa trazer outro delegado, nem outro da Polícia Civil, nem militar, mande apenas, aumente o contingente de pessoas, que eu tenho certeza que esses cidadãos que estão aqui, delegado de Polícia Civil e o coronel da Militar, sabe como agir, sabe como fazer, não tem ciência, não tem nenhuma mágica, é só fazer o seu trabalho com condições, pessoal, condição de maior número de agentes nas duas polícias. Garanto que eles terão todo apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público. Sendo isso, eu agradeço e congratulo com todos vocês que participaram e fizeram as suas explanações. Muito obrigado. Convido a fazer uso da palavra o vereador Nezinho Loyola. Senhor presidente, e demais colegas vereadores, população aqui presente, autoridades, representantes aqui do Judiciário. Ao ouvir as apresentações, principalmente a apresentação da Elisângela, a gente pode observar que deixa os presentes, assim, de certa forma, pasmos, né? Assim, fica todo mundo atento, né? Porque é o tipo de assunto que eu acho que mexe, assim, talvez na consciência de cada um de nós enquanto cidadãos, enquanto autoridades, né? Eu acho que mais como cidadão, porque eu tenho levantado muito o debate aqui na casa da questão da desagregação familiar, né? Que eu ainda dei um pouco mais, passei de 50 anos agora, mas ainda alcancei uma época, sou do interior aqui do município de Itauá, que lamentavelmente, né, não só a cidade está inchando, né, como o promotor colocou, né, a questão de inchar as cidades, mas também as vilas, né, as vilas do interior estão inchando também, e junto com esse inchaço, né, porque não é o desenvolvimento, está vindo também a questão das drogas, né, que aí eu acho muito aquela questão da pregação da facilidade, né, e a juventude, a adolescente, ele tem muito, a gente está tratando muito da questão da exploração sexual e tudo, mas eu acho que isso é o tipo de exploração que pouca gente tem coragem de falar, né, que a nossa criança, está sendo muito utilizado pelos traficantes de droga, né, e aí pouca gente tem coragem de dizer isso, mas é uma realidade na nossa sociedade, porque tem medo de receber retaliação, enfim, e essa questão do medo, ela é que agrava o problema, né, agrava o problema, porque você deixou de fazer alguma coisa para evitar que aquele problema pudesse ser aprofundado, né, então... Eu, como eu disse assim, eu fui criado de uma forma, né, em que pese, e aí vem muito essa questão da questão do trabalho, o que é mesmo realmente que é considerado como um trabalho para a criança, né, e eu fui uma das pessoas que fui criado trabalhando desde os 7 anos de idade e nunca culpei meu pai e minha mãe por ter me ensinado a trabalhar, né, na roça, local onde é produzida a alimentação de cada um para poder ter na sua mesa, né, no horário. Então, às vezes, a gente não se toca na importância de cada segmento da sociedade. E esse é o tipo de assunto que, para mim, ele não resolve se não for com o envolvimento de todos os segmentos da sociedade. E aí, como na política, o segmento político que fica mais próximo da comunidade, normalmente é o vereador, no segmento social, né, da rede de proteção social, Elisângela, para mim é a família. Né? Em seguida a escola, né? Muitas crianças vivem muito mais tempo com o professor do que com os pais, né? Mas essa questão do exemplo da família, ele tem que ser levado em consideração, né? Porque é só prestar atenção se a criança tem uma família estruturada, que orienta, que debate,
né, ele tem um tipo de comportamento. Se ele faz parte de uma família que normalmente o pai é envolvido com a droga, ou a mãe, ou algum familiar, normalmente ele já tem um comportamento diferente, né? Então, eu queria fazer assim essa abordagem e ao mesmo tempo parabenizar, né, a casa, né? Eu acho que é um debate que é o tipo de assunto que você pode discutir toda uma rede, né, que aí tem e não resolve simplesmente com repressão, né? Eu acho que a repressão, ela é o fim, é quando você não suporta mais e aí tem que fazer alguma coisa para poder impor a regra, né? A regra constitucional, que é a pessoa saber que tem que ter ordem, né? Que tem que ter um limite, né? Que é o limite eu costumo dizer que aqui a gente não aprova lei simplesmente para o dia da sessão ou para uma semana, a gente aprova lei para a sociedade. Então, a partir daí, o que prevalece é a vontade da sociedade, não é a vontade individual. Mas o indivíduo, ele é um componente da sociedade, né? Ele tem que obedecer essas regras. E a gente vê muitas vezes alguns, né, como eu falei aqui, na questão do próprio tráfico de droga, ele cria sua própria regra, e aí todo mundo tem que obedecer, enfim, e a sociedade fica refém desse tipo de ação que acontece no dia a dia da nossa cidade. Hoje a gente vê muita coisa em Itauá que aqui há 15, 20 anos atrás a gente só via falar na televisão, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos grandes centros. Agora nós estamos sendo obrigados a conviver com os mesmos tipos de problema que a gente só viu na televisão, que boa parte desses problemas foi gente que foi daqui, como a Laú deu testemunho aí, que foi para lá e aprendeu, né? E voltou para cá e passou a colocar em prática esse tipo de assunto aqui no nosso município. Então é uma coisa que a gente pode dizer que ela está generalizada no país todo, né? No país todo. E aí, se cada um de nós... Eu gostei muito da passagem na fala do promotor, quando ele falou que cada um fazia a sua parte. Eu costumo sempre dizer isso, né? Se cada um fizer a sua parte, os problemas eles já diminuem naturalmente. Então, se ele está hoje com tanta evidência, é porque alguém está deixando de fazer a sua parte, né? Ou desrespeitando algo, ou implementando algo indevido, enfim. Então eu acho que esse é o nosso papel enquanto Câmara Municipal, de debater os problemas inerentes à nossa sociedade, que esse, sem dúvida, é o principal papel do vereador. Quando eu entrei aqui, no meu primeiro mandato, que hoje eu estou no 4º mandato, eu entrei estudando o que era o papel do vereador, qual eram os 2 principais papéis constitucionais do legislador: legislar e fiscalizar. Mas, depois desse tempo todo, eu cheguei à conclusão, e aí eu cheguei assim, eu acho logo no 2º mandato, de que o principal papel do vereador não é bem esse, e sim fazer a ponte, né, debater os problemas da sociedade e fazer a ponte entre esses problemas e a possibilidade de solução desses problemas. Então, a gente tem que colocar, porque na prática tem sido isso. Então, queria agradecer, eu sei que outras pessoas querem participar e devem participar, porque é um momento importante para a gente fazer pelo menos uma reflexão da nossa realidade em que vivenciamos hoje. Já quase finalizando as inscrições, convido o vereador Tarcísio para fazer uso da palavra, pedindo aos oradores que façam um resumo breve, para que a gente possa encerrar com êxito. Presidente, eu serei rápido. Apenas para saudar a Vossa Excelência pela audiência pública, saudar a doutora Gisele, o promotor Eric, saudar os meus colegas vereadores e dizer, doutores, representa a justiça, que eu sou o único vereador que moro em distrito. Eu moro no distrito, numa cachoeirinha,
que é um distritinho pequeno, que só tinha 2 casas. No decorrer do tempo, tem 280 casas. O povo não quer mais trabalhar. Você, quando vê uma roça, nós estamos numa seca, mas quando a gente vê uma roça, é um velho de 60 anos que é o dono da roça. O menino, o rapaz, não trabalha mais, tá? Vai embora para São Paulo, para o corte de cana. Então, o Bom Jesus é outro distritozinho pequeno, que você não vai encontrar ninguém para trabalhar, todos na droga. Eu acharia que o governo do estado devia, em cada distrito, colocar 2, 3 soldados, policiais, para, ao menos, evitar a transação, porque eles ficam tão acostumados a fumar droga, e não é só homem, não. As mocinhas de 12 anos, 13 anos, que elas acham, elas adoram, parece que é cheirar o negócio, eu não sei nem que é um negócio lá, que eu não sei. Eu sei que é droga. Então, a minha preocupação é que eu tenho um terrenozinho aqui pertinho, mas ninguém encontra ninguém para trabalhar. Por quê? Porque o rapaz de 16, 17 anos, ele não trabalha mais. Ele acorda 10 horas da manhã, toma banho, um merenda ali, o pobre do avô aposentado, a avó aposentada, paga a despesa deles. Quer dizer, a Elisângela fez muito importante, e não sei se esse quadro é generalizado, é em todo o município, pois a minha região, doutora, a região da Barra Nova, é de fazer pena e dó. Muito obrigado. Bem. Convido a fazer uso da palavra o doutor Joab, da Comissão dos Direitos Humanos da OAB Inhamuns. Boa noite, plateia. Boa noite, representando o Poder Legislativo, representante do Poder Judiciário, representando o Ministério Público. Assim a gente fala mais rápido porque o tempo é curto. Quero saudar a doutora Carmelina, que é a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da OAB, comissão da qual faço parte e muito me orgulho. E quero dizer que a Comissão de Direitos Humanos da OAB existe há mais ou menos 1 ano e, assim como os outros órgãos de proteção e de defesa da criança e do adolescente, estamos abertos para a sociedade. Também somos um canal de denúncias, que vamos averiguar essa situação que, infelizmente, é crescente em nosso país e também no município de Itauá. Eu gostaria só de tecer aqui algumas considerações. Eu acredito, senhores, que apesar de todo esse esforço conjunto, a gente realmente precisa fazer o que eu costumo chamar de pacto de enfrentamento. Então é preciso que a Rede de Proteção Social, o CRAS, o CREAS, e eu me sinto à vontade porque eu também faço parte do CREAS de Quiterianópolis e é um trabalho que eu conheço e me identifico. Mas é preciso também a gente lembrar que esse pacto ele tem que ser constante. E podem ter certeza, se hoje estamos aqui refletindo e debatendo sobre isso, é porque em algum ponto nós falhamos. Enquanto sociedade, enquanto poder público, enquanto sociedade civil organizada. Então, se essa política social tivesse sido realmente eficiente, talvez hoje não estaríamos discutindo essa polêmica questão da redução da maioridade penal, por exemplo. Então, é necessário, sim, nos unirmos. E aqui também eu quero fazer um pedido aos nobres vereadores. O doutor Felipe falou muito bem em relação à prevenção. Concordo, doutor Felipe Viana. Prevenir sempre a melhor saída. Mas quando a gente chega numa situação periclitante, como está o município de Itauá, muitas vezes é preciso também algumas medidas. E aqui eu peço, em nome da sociedade de Itauá, que essa casa procure também amenizar a questão da droga no município de Itauá, que infelizmente vem crescendo muito. Então é necessário até que se repense a possibilidade, por exemplo, de uma casa, de uma clínica especializada para tratamento de dependentes químicos, que eu acho que isso é um clamor de toda a sociedade. Então, só para terminar, mais uma vez,
reforçar que a Comissão de Direitos Humanos da OAB está de portas abertas e lembrando, doutor Felipe Viana, que a OAB sempre desempenhou, historicamente, esse papel na defesa intransigente dos direitos da pessoa humana. E a OAB está aqui para somar com o CREAS, com o CRAS, com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Boa noite, boa sorte para todos nós. Convido a fechar a segunda parte, convido o vereador Vone a fazer o uso da palavra. Rapidinho, presidente. Cumprimentar o presidente e queria fazer uma saudação especial a Elisângela. Eu tenho acompanhado, sou muito ligado aos movimentos sociais e sempre lhe vejo na luta das crianças, dos adolescentes e também da violência contra a mulher. Fui presidente do sindicato durante 8 anos e formamos boas parcerias, principalmente na implantação dos CRAs. Nós temos na cidade ainda os CRAs, essa assistência que se tem e fica bem mais perto da denúncia. E temos, talvez, o grande problema hoje, o vereador Agenor, os demais aqui que são conhecedores, são os problemas das vilas, que são feitos por pessoas bastante trabalhadoras. É bem verdade que em toda comunidade a gente tem aquelas pessoas que têm o tempo ocioso, que muitas vezes se dedica mais a ficar trazendo uma desordem a essas vilas, mas também são vilas feitas por pessoas trabalhadoras, muitas vezes compostas por trabalhadores rurais, famílias que a gente está no dia a dia. E a minha preocupação é que nós temos um município geograficamente muito grande, temos um município que as estruturas não conseguem chegar nas nossas vilas, e são grandes as nossas vilas. Toda a sessão aqui, a gente vê o manifesto do Antônio Coutinho com a preocupação com Santa Teresa, que já tem um porte de cidade, mas tem uma cobertura de segurança que não oferece segurança a ninguém. Assim, é exemplo do Bom Jesus, que é uma vila que se localiza muito próximo a 4 cidades, Boa Viagem, Tauá, Pedra Branca, e aí inclusive fica como uma rota do tráfico de droga. Agora mesmo, essa semana, a Polícia Federal apreendeu um avião que pousou ali nas proximidades da Cruzeta e dentro tinha nada mais, nada menos do que 361 quilos de cocaína. Então, assim, a gente ainda sente, num município como esse, que foi apresentado toda essa estrutura de proteção que se tem a crianças e ao adolescente, nós ainda temos um conselho tutelar desestruturado, que atua pela sua vontade e coragem dos seus participantes. Aí você convive com o Conselho Tutelar, a gente sabe a ameaça que eles sofrem do pessoal que promove esse tipo de baderna. Então, você convive com isso, Elisângela, e aí acho que toda proteção que a Justiça puder, e aí a presença da juíza aqui, nos ajuda muito e encoraja a gente a ajudar o Conselho Tutelar e a vocês que lidam com isso. Agora, enquanto a segurança não funcionar nessas vilas, e acima de tudo, enquanto não se houver um investimento em educação, e acima de tudo, na geração de renda para as pessoas, muitas vezes a gente vai enfrentar. Nossa cidade ainda é uma cidade agrícola. E como nós estamos aí no 4º ano de seca, as pessoas muitas vezes ficam ociosas, não porque não sejam trabalhadoras, porque sejam todos drogados ou queiram usar as drogas, mas são porque não tem opção de trabalho. Não tem opção de trabalho. Então, todo esse trabalho, ele requer desde a questão da estrutura, mas da questão da educação e, acima de tudo, das oportunidades das pessoas desenvolverem suas vidas. Obrigado, presidente, pela tolerância. Agradecendo também o vereador Marco Aurélio, retirando sua inscrição devido ao adiantar da hora. A terceira parte, como forma de encaminhamentos, iremos oficializar posteriormente um grupo de trabalho com a finalidade de discutir e intervir de forma direta as questões abordadas nessa audiência pública, com alguns representantes da sociedade que lidam direto ou indiretamente com a criança e o adolescente em situação de risco. A Câmara Municipal enviará ofício solicitando membros
desses grupos que serão compostos pelas seguintes entidades aqui sugeridas: Câmara Municipal, Ministério Público, Secretaria de Proteção à Cidadania, Igreja, Poder Executivo, Coordenadoria Especial de Combate às Drogas, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, Entidade Civil e OAB, Comissão de Direitos Humanos. Nós, da Câmara Municipal, enviaremos um ofício, repito, para que todas essas entidades possam oficializar um representante para participar de um grupo de trabalho. Aqui não é um conselho, não é uma comissão, é um grupo de trabalho que iremos formar, e a intenção é que, no mínimo, uma vez por mês, esse grupo possa se reunir e discutir essas questões, como estamos discutindo agora na audiência pública. Para finalizar, eu convido a doutora Elisângela para fazer um convite da programação, já que inicia hoje o dia D, não é, doutora Elisângela? Peço que faça um convite a todos os presentes sobre a programação desse trabalho. Dando continuidade a essa mobilização que se inicia hoje, no dia 18 de maio, até sexta-feira, dia 22, está se mobilizando e se estendendo com relação à luta da criança e do adolescente. A nossa programação começou já hoje, nós já visitamos as escolas profissionais, a escola profissional diretamente para dar palestra e formação com os adolescentes. Ao meio-dia nós estávamos nas rádios divulgando e falando um pouco sobre o tema. Iniciamos com chave de ouro com essa audiência que nos trouxe realmente esperança de dar continuidade de forma bem concreta com um grupo de trabalho. Eu queria aqui agradecer ao presidente e todos os vereadores por realmente essa ação de estar trabalhando e dar continuidade às nossas discussões do dia de hoje. Amanhã, na terça-feira, nós vamos ter aqui na Câmara também, às 8 horas da manhã, no período da manhã, uma formação pelo SENAC. O SENAC vai ministrar uma formação aqui no período da manhã para os profissionais da área da educação e os educadores sociais, da área da assistência social. A gente também abriu, a Ademária estava perguntando se podia mandar alguém da saúde, o pessoal da saúde disse que ela podia mandar, quanto mais gente, melhor. Mas o pessoal da educação, o pessoal da assistência social, amanhã, às 8 horas da manhã, vai ter um momento aqui muito interessante, porque às vezes a gente trabalha com criança e adolescente, tenta trabalhar e às vezes a gente não consegue, porque a gente não conhece como lidar com a situação da violência, como identificar, como chegar. E é muito importante que você que trabalha nessa área amanhã possa vir aqui e participar. Nós temos na quarta-feira, lá no bairro Colibris, coordenado pelo CRAS Colibris, uma caminhada pela paz, onde vai se concentrar a partir das 17 horas, lá naquela pracinha em frente ao Liceu. E de lá vamos fazer uma caminhada, falando exatamente dessa questão da não violência. E nós queremos até salientar que o bairro Colibris hoje é uma das grandes preocupações para a gente aqui no município. A demanda de violência, de droga, que nós atendemos, está crescente demais nesse bairro. Não que os outros não tenham, mas a nossa demanda tem se voltado de uma forma preocupante para o bairro, e a gente pede vocês que participem. Na quinta-feira, nós vamos ter o dia D da saúde. Todos os equipamentos de saúde, PSF, UPA, hospital, vão estar falando do tema, vão estar dando palestra, vão estar informando. A gente quer agradecer aqui toda essa abertura que a saúde também tem feito em relação a esse tema, e com a parceria deles, a gente quer realmente quer atingir também o público da área da saúde. Também nesse dia, nós vamos ter, às 17 horas, lá no bairro Aldeota, uma caminhada pela paz também. Essa sugestão, com todo o apoio da igreja, o Padre Maurício tem nos dado muita força nesse sentido, e a gente convida também as pessoas a participarem. Nós entendemos que quando a gente vê realmente a situação da violência e cruza os braços, é como se a gente estivesse consentindo. E esses movimentos é para dizer, para muitos aí que acham que a gente não se importa, que nós estamos ali para dizer não a esse tipo de violência. Porque quem cala, consente, nós não estamos calando.
Nós temos também a programação fechando a semana na sexta-feira no Parque da Cidade. A partir das 16 horas vai ter primeiro encontro, primeiro movimento jovem em ação pela paz, onde a gente vai mostrar que muitos jovens anseiam também, fazem parte daquela juventude saudável que conseguiu passar por cima de algumas situações e vão demonstrar isso em todo momento, em toda a circunferência do parque. Vai haver peças teatrais, esquetes teatrais, movimento de blitz, vai ter grupos de dança, grupos de capoeira. E até alguns adolescentes, jovens, que pediram para falar sobre a sua superação. Como saíram das drogas, como conseguiram sair do mundo da violência. Eles querem falar para os outros jovens que é possível, sim, a gente dizer basta, a gente ter uma vida nova, quando a gente tem a oportunidade e consegue fazer essa superação. Queria também aqui agradecer. Vai ter também um serviço de saúde, vai ter barracas com exames de gravidez, de HIV, de palestra na área da saúde. Eu queria aqui agradecer, além da Câmara, além da doutora Gisele, doutor Eric, todas as pessoas que estão fazendo essa mobilização acontecer. O Centro de Referência Especializado CREAS, com toda a equipe aqui, da qual faço parte, os CRAS, Colibris, Aldeota, Bezerra e Souza, a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, o Conselho Tutelar, a Câmara Municipal, a Paróquia de Itauá, o SENAC e os CAPs. Então, mais uma vez, agradeço a vocês e estão convidados para participar do restante. Obrigado. E, por fim, eu quero, em nome da casa, agradecer a doutora Gisele, juíza de Direito, ao doutor Eric Alves Pessoa, promotor de Justiça, agradecer a senhora Ademária Custódio, secretária de Saúde, Elisângela Viana, coordenadora dos CREAS, Dilu Castelo, coordenadora especial de combate às drogas, doutora Carmelina Joab, Comissão de Direitos Humanos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, sociedade aqui presente, a imprensa de Itauá, que oportunizou para que a gente pudesse dar essa abertura ao convite para essa audiência. Nós agradecemos a presença de todos e estamos, em nome da casa, de mãos dadas com a sociedade em busca de dias melhores para nosso povo e nossa gente do município de Itauá. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a audiência pública.